Grupo E, agora sim, do Corinthians, com Independiente Del Valle, Argentinos Júniors e Liverpool do Uruguai. Bom, começou, já que o Wilson começou e eu sou o host, eu vou respeitar minha decisão aqui de host. O Wilson vai começar também essa segunda ronda aqui, a segunda parte dos grupos. Quem avança para as oitavas de final, meu caro Wilson? Já que vai ter corte, então a gente quer ser lembrado nos cortes, eu não vou ser clubista não, vou ser sincero. Se o Klopp... Tô brincando, não, é outro Liverpool, né? Mas eu acho que esse time do Corinthians em competições internacionais falta muito, muito mesmo. Teve ano passado ainda uma chegada numa quarta de final, mas, por exemplo, eu fiz os 2 jogos, um jogo em casa, né, com o AEZ, um na arena com o AEZ, assim, bem abaixo. Na Colômbia também o Corinthians jogou bem, e tudo bem que é outro time, mas falando tradição do Corinthians na Libertadores é bem abaixo. Eu acho que o Corinthians vai sofrer muito, porque o Independiente Del Valle se mostra ser difícil contra brasileiros. O Argentinos Júnior é um time complicado por ser do país que é. Os argentinos, eles costumam dar o sangue na Libertadores e é complicado, acho que dá uma embaçada. O Liverpool do Uruguai também é um time que eu não tenho muito conhecimento sobre o desempenho deles, mas, como eu falei, se o AEZ deu trabalho no Corinthians, também não duvido. Mas acredito que o Corinthians consiga passar em segundo lugar, porque apesar do primeiro campeonato do Fernando Lázaro ter sido um campeonato de altos e baixos e tal, e uma eliminação ali que deixou o time bem abaixo, né, no último jogo contra o Ituano, eu acho que o Corinthians ainda tem um potencial, tem um futebol, para mim, melhor do que o time do Vitor Pereira, mas ainda falta, é muito dependente do Renato Augusto. Então, assim, um campeonato longo, o Renato Augusto não jogar, por exemplo, um jogo contra o Independiente Del Valle, vai conseguir ganhar do Del Valle sem o Renato? Ou jogos fora da arena, que o Corinthians tem sempre dificuldade, vai conseguir vencer o Liverpool no Uruguai? Então, assim, bem complicado. Acho que o Corinthians vai na Bacia das Almas, vai sofrer bastante, mas se classifica em segundo, em primeiro Del Valle. Então, Del Valle, Corinthians para o Wilson, e para você, Anderson Cavalcante, que falou que esse grupo do Corinthians está muito fácil. Pô, esse grupo, se o Corinthians não passar em primeiro, pelo amor de Deus, cara. Liverpool, meu Deus do céu. O Corinthians tem que fazer um saldo de 12 gols no Liverpool, mano. É impossível não ganhar os 2 jogos de goleada. O Argentinos Júnior também, pelo amor de Deus. O mais difícil aí é o Del Valle, que também não é lá essas coisas, né? Então, eu acho que o Corinthians, por incrível que pareça, o Corinthians vai passar em primeiro. Eu acho que ganha todos os jogos em casa. Empata com o Del Valle fora e talvez ganhe os outros 2 dos outros 2 times. Para mim é o favoritaço nesse grupo. Não tem como o Corinthians não passar em primeiro. Já zicou no Paulistão e tá querendo zicar no Libertadores. Apesar de ser totalmente dependente do Renato Augusto, isso é um erro gravíssimo, acho, de planejamento do Corinthians, de ter gasto muito dinheiro com Paulinho, o William, toda essa galera aí que não acrescenta nada. O William até foi embora. O Corinthians gastou muito dinheiro, por exemplo, com o Luan, se eu não me engano, são 50 milhões só com o Luan, e um cara que não acrescenta nada mesmo, e que poderia estar usando esse dinheiro para pagar um outro reforço de peso que ajudasse o clube. Eu acho que é muito pouco depender do Renato Augusto, do Fagner e do Cássio o ano inteiro, mas eu acho que o Corinthians vai focar na Libertadores, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil do Corinthians brigar por alguma coisa, talvez ficar ali entre os 6 primeiros para garantir uma vaga na próxima Libertadores, mas eu acho que o Corinthians vai forte nessa Libertadores e chega pelo menos até as quartas. Como o Wilson falou, né? A zica ela vem de graça, vem no 0800, assim como no Paulista. Antes de passar para a opinião também do Renato, mandar aqui o pessoal também participando, né? A Arielle sempre participando aqui com a gente. Os videntes, pois eu acredito que foi do grupo dos Atléticos lá, né? A gente ficou cantando. Wilson, esse momento também é seu, viu? Toda vez que a Arielle aparecer aqui, o momento é seu. Reservado para você. Um beijo, te amo. Só um detalhe, rapidamente, que eu ia falar do Anderson, para não perder antes do próximo comentário. O Luan, que é aniversariante do dia, fazendo 30 anos, e o cara tem coragem de criticar o cara no aniversário dele. Enfim, continua nos comentários aí, Vitor. Caramba, Anderson, aí eu não esperava ser de você, cara. Mas tudo bem. Que monstro. Quando alguém fala do Luan, eu só lembro daquele vídeo dele na Florida Cup, que ele vai chutar a bola e o menininho fala, pelo amor de Deus, Luan! Temos aí o Everson Joaquim. Paulo Baier, artilheiro esse ano, pode cravar. Forte candidato, viu? Ninguém segura. E vai ser difícil esse grupo. Del Valle, atual campeão do mundo. Renato, Del Valle, atual campeão do mundo no grupo do Corinthians. Quem passa para as oitavas?
já faço a petição, inclusive, do Del Valle no Mundial de 25. Mano, assim, o Corinthians já teve uma dificuldade tremenda em altitude na última Libertadores. O time não renovou tanto assim, eu acho que agora tem um pouquinho mais de peça jovem. E o único time agora que eles vão pegar com uma certa altitude é o melhor do grupo disparado. Então, eu acho que essa pode ser a problemática que pode pedir que o Corinthians passe em primeiro. Mas para mim ainda tem uma bela chance de passar em primeiro. O Del Valle pode vacilar legal contra o Argentino Júnior ou Liverpool, mas o Corinthians também vacila demais. O começo do ano do Corinthians não é tão animador assim. É um bom time, tem boa estrutura, mas precisa ainda se encaixar. E como já começa semana que vem, ainda não dá tempo do Corinthians se acertar totalmente. Então, por enquanto, eu vou com o Del Valle em primeiro, mas pode ser que, sei lá, esse grupo termine os dois times com a mesma pontuação. É verdade. Inclusive, passando também a palavra para o Caião, que tem propriedade também para falar desse grupo, eu queria saber também se a Conmebol já solta a tabela logo em seguida, ou se ainda vai montar, né, de acordo com os jogos, mas qualquer coisa a gente já lança aqui também para vocês que estão nos acompanhando. Caião, para a gente fechar o grupo E do Timão, fala aí o que você achou desse futuro do time de Fernando Lázaro e companhia. É o que eu falei no início. Ou você pega um grupo muito difícil, ou você pega um grupo razoavelmente difícil. O Del Valle numa crescente muito boa, tanto que tirou a Recopa do Flamengo. O Argentino Júnior não vejo como um time muito bom, mas é a catimba argentina, é igual o Liverpool do Uruguai, é a catimba argentina e a catimba uruguaia. Então, para ser um grupo mais ou menos difícil, o Del Valle, que vem na crescente boa, o Argentino Júnior com aquela catimba, o Liverpool com a catimba também. Então, acho que vai ser uma pequena prova de fogo para o Corinthians mostrar o que vai querer nessa Libertadores. Dito isso, para mim, pelo futebol apresentado, por tudo que vem acontecendo, pelas péssimas atuações do Corinthians fora de casa, exceto em clássicos, eu acho que o Corinthians fica em segundo, passa em segundo, o Del Valle passa em primeiro, acho que o Del Valle é superior a Argentino Júnior e a Liverpool, o Corinthians pode ser que tenha um pouco mais de dificuldade, e o Del Valle, dentro dos seus domínios, joga muito bem. É um time que sabe ser dominante dentro de casa. Então, para mim, acho que o Del Valle fica em primeiro e o Corinthians acaba passando na segunda colocação. Boa, Caião. Então, minha aposta para fechar esse grupo E, para mim, é Corinthians em primeiro e Del Valle em segundo. E não é também zica, não, porque eu acho que o Corinthians pode tirar mais pontos de Argentino Júnior e Liverpool do que o Del Valle. Agora, Corinthians e Del Valle, os dois confrontos, esses sim, esses vão ser muito bons, realmente. Um grande jogo que eu espero. O Del Valle, para mim, é o time entre os... Não pode mais ser considerado emergente, né? Porque o que já montou, o que já fez nesses últimos aí 4 anos, até mais, né? Quando foi vice-campeão da Libertadores em 2016 para o Atlético Nacional da Colômbia. O Del Valle, para mim, é o time que mais cresceu nos últimos anos aqui na América do Sul e tem um adversário, para mim, à altura, que é o Corinthians. Para mim, vai ser um confronto muito bom, mas para mim o Corinthians ainda consegue passar em primeiro. E agora é o grupo F, que não tem brasileiro esse aí. Boca Juniors, Colo-Colo, Monagas e Deportivo Vitor Pereira. Como bem o Wilson falou, não vou conseguir mais falar esse nome desse time sem ser Vitor Pereira. Anderson, para você, quem são os dois que avançam nesse grupo, digamos, previsível? Eu acho que passa o Boca e o Colo-Colo. Eu não... todo respeito, não conheço, não acompanho o Monagas e nem o Deportivo Pereira, e eu não acompanho, não tenho conhecimento. Então, pelo que eu conheço, assim, eu vou no Colo-Colo e no Boca Juniors. Acredito que o Boca passa em primeiro pela força da sua torcida no estádio, até porque o Boca também não é aquele Boca mais igual era até 2018, né? É um time normal e competitivo, só que com a força da sua torcida, como o Corinthians, fica muito forte dentro de casa. Eu acho que o Boca vai passar em primeiro e o Colo-Colo em segundo. Então, Boca em primeiro, Colo-Colo em segundo. Renato. Eu acho uma baita zebra se sair dessa ordem. O Boca é um grupo, acho que
talvez o grupo mais fácil, assim, com Cabeça, Boca Juniors e Colo-Colo. Boca Juniors e Colo-Colo também. Caião vai seguir os dois? Não precisa nem falar muito. Monagas e Deportivo Pereira. Desse Deportivo Pereira aí, time que tem nome de gente, não dá certo. Não adianta. Não vai pra frente, não. É Boca em primeiro e se bobear, o Boca ganha todos os jogos. Provavelmente empate com o Colo-Colo fora, mas não vai fugir disso, não. Boca em primeiro, Colo-Colo em segundo. Não, e é uma situação que esse grupo do Boca, para mim, com relação ao Boca Juniors, claro, é o grupo para mim mais fácil que tem. E o futebol chileno, para mim, ele tá muito capenga já faz muito tempo. O time que tem o Cássio no escudo aí não assusta mais ninguém, não. Não assusta. O Colo-Colo não é um time muito bom ultimamente. O Universidade Católica, que vinha jogando as últimas Libertadores, né? O Colo-Colo conseguiu ser o campeão chileno, mas muito fraquinho. Acho que o Boca pode dar uma jambrolhada nesse grupo aí para passar. E aí a briga boa vai ser aqui, ó, para a Sul-Americana, entre provavelmente Monagas e Deportivo Pereira, né? Porque o terceiro vai para os playoffs da Sul-Americana. Wilson Soto, para terminar o grupo F e partir para o grupo G, que aí tem coisa. Você me quebrou agora, então. O Cássio do Colo-Colo é sacanagem. Mas, enfim, eu concordo com todo mundo. É Boca e Colo-Colo. E como você bem disse, Monagas e Deportivo Pereira aí brigando pela Sul-Americana. Não tem muito o que falar desse grupo, não. Então, bora lá para o grupo G. Esse aí a gente tem coisa para falar. Atlético Paranaense, Libertad, Alianza Lima e Atlético Mineiro. E engraçado, ou curioso, não é nem engraçado porque corresponde também com os últimos anos. O Atlético Paranaense é superior ao Atlético Mineiro no ranking da Conmebol. O Atlético é o 7º, o Atlético Mineiro é o 11º. Inclusive, Furacão atual vice-campeão da Copa Libertadores. Agora, grupo G começando pelo Renato. Mande sua ideia, quem passa em primeiro e segundo, e teremos zebras aí, zebra que eu considero não passar os dois brasileiros, Renato. Eu acho que tem uma baita chance de dar uma zebra. Não acredito que daria. Mas, assim, qualquer jogo, sei lá, confronto direto e alguém ter vacilado antes, ferra, e aí pode abrir uma vaguinha para o Libertad, que, sei lá, ganha um jogo importante, ou consegue sei lá, consegue ganhar do Atlético Paranaense em Curitiba, consegue, sei lá, ganhar do Atlético Mineiro em Minas. Então, qualquer resultado, assim, meio adverso contra o Libertad pode ferrar qualquer um dos dois. Eu vejo o Atlético Mineiro melhor que o Atlético Paranaense, mesmo vindo dessa pré, tudo. O Atlético Paranaense numa fase boa, um time bom, bem organizado. Mas eu ainda fico com o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, mas, cara, com alta chance de Libertad roubar a vaga de alguém. Então, Mineiro e Paranaense na ordem para o Renato. E para você, Caião, é ordem trocada, invertida ou nenhum dos dois? Concordo muito com o Renato. Acho que o Libertad, ele é a terceira via, vamos dizer assim, né? É um time que vem para tentar essa classificação, que eu acho que não é impossível, é bem difícil pelo futebol dos dois Atléticos, mas é um time que vai incomodar, e vai incomodar até a última rodada. O ranking da Conmebol diz isso, as participações do Libertad na Libertadores diz isso, que vai incomodar. Mas, na minha opinião, Atlético e Atlético. Mineiro e o Paranaense. Mineiro e Paranaense para Renato, para Caio também, e para mim eu não consigo também mudar essa ordem, apesar do Atlético Paranaense viver uma realidade até melhor que o Atlético Mineiro, porque o Atlético é outro time também, mesmo caso do Fluminense, prometeu ano passado bastante e foi um vexame. Foi um vexame o Atlético Mineiro na temporada passada, inclusive correu o risco de não jogar Libertadores esse ano, né? Jogou a repescagem, aparece agora no grupo do Atlético Paranaense. O Libertad que sempre passa, né? Todos os anos ele passa para as oitavas de final, né? De acordo com os grupos, mas dessa vez ficou mais difícil. Pode ser que dificulte? Pode ser, mas eu não vejo os dois brasileiros não passarem nesse grupo, e para mim é Mineiro e Paranaense também. Para você, Wilson? Eu vou seguir essa ordem aí, como vocês disseram, pode ter ali um certo incômodo em relação ao Atlético Paranaense conseguir ficar em primeiro lugar do Galo, mas eu vou de
Atlético em primeiro, porque o investimento já é maior, né? Apesar do projeto do Atlético Paranaense ser um projeto interessante e tudo mais, mas o investimento do Galo é para conseguir isso, né? Feitos como esse. Eu acho que o Libertad e a Aliança fazem um grupo ficar bem complicado, não é um grupo fácil, mas o atual vice-campeão e o Atlético, que sempre chega bem, né, na Libertadores com o time que tem, com o Hulk, com as contratações, né? A gente vê o Pedrinho se destacando, o Paulinho, que entrou bem no time, o Hulk e Paulinho é uma dupla muito, muito interessante aí, e fez jus isso na pré-Libertadores. Eu acho que o Atlético consegue ficar em primeiro e o Paranaense em segundo. E agora, Anderson Cavalcante para fechar a nossa votação. E lembrando, né, só para completar minha fala, Alianza Lima, para mim, é 0 pontos nesse grupo. É o saco de pancada, mas disparado. Ele só tá no ranking 52 porque é o único, é ele universitário que às vezes vai, porque são os melhores do Peru. Tem o Sporting Cristal, inclusive, mas enfim, o Alianza Lima só joga bem mesmo no Peru. Anderson, para fechar esse grupo G para você, é Mineiro e Paranauê também? Olha, então, eu acho que você matou a charada agora. Você falou que o Alianza Lima joga muito bem em casa. E eu acho que ele vai ser o decisivo para esse grupo. E pode azedar para alguns brasileiros aí. Eu acho que o Atlético Paranaense é um time competitivo, um time forte, só que ele joga sempre no limite dele. Ele não tem muita coisa assim para oferecer, além do que ele já demonstra. Então, se ele perde pontos lá no Peru e se ele empata com o Libertad, eu acho que ele fica em terceiro nesse grupo aí. Porque eu acho que, para mim, eu acho que passa o Atlético Mineiro em primeiro, disparado, e o Libertad em segundo. Olha aí, a torcida do Furacão atentas aí novamente ao Anderson ativar. O Anderson tá ativado hoje. O Atlético Paranaense não passa para o Anderson para as oitavas de final. Vai de novo ganhar a Sul-Americana, né? Chega de Sul-Americano, só o Atlético ganha. Grupo H, agora para a gente fechar nosso resumo também, nossas análises dos grupos da Copa Libertadores 2023. Sorteio foi hoje, foi agora há pouco, e agora todas as análises apresentando aí. Depois você pode passar aí o cursor aí para ver, ou passar o dedinho se tiver no celular, nos seus gadgets, para ver os outros grupos, as análises, e também vai ter os cortes no canal Will Go. Então não perca, ao longo dessas próximas semanas também teremos os cortes aí no Will Go desse sorteio da Copa Libertadores. Último grupo, o grupo H, Olímpia, Atlético Nacional, Melgar e Patronato, o único, inclusive, sem ranking, como a gente citou, dessa Copa Libertadores, e que está na Série B da Argentina, que me lembra o Tigre, o que me lembra Palmeiras também, e me lembra outros times também que jogaram. Eu não lembro quantos times que jogaram a Libertadores na Série B, mas eu lembro que na época do Palmeiras eram 5. Não sei se essa conta, aliás, agora 6, né? Mas não sei se tem mais times nessa conta. Mas são casos curiosos do futebol que são possíveis de acontecer, como agora vai acontecer mais uma vez. Agora, quem começa é o Caio. Caião, para você, esse grupo que não tem brasileiros também, assim como do Boca e do Colo-Colo, quem avança para as oitavas? Só para falar um pouco, eu acho que eu não lembro se foi um delírio meu, mas acho que a Conmebol, um tempo atrás, tinha proibido clubes de jogar a Série B e a Libertadores. Não sei se. Acho que voltou, não sei. Não lembro se isso foi válido, se foi coisa da minha cabeça. Mas eu lembro de algo mais ou menos assim. Ou pelo menos falado, não lembro. Mas só uma lembrança. Vamos lá, para mim, o Atlético Nacional passa primeiro. Cara, o Olímpia, toda vez que eu vejo o Olímpia na Libertadores, eu falo, putz, tá aí porque não tem time paraguaio um pouco acima. Sei que o Olímpia é campeão de Libertadores, tem sua história, claro que tem, mas é um time que vem se tornando um clube que tá ali por estar. É igual o Alianza Lima, o Colo-Colo, tá ali porque tá ali. Então, caiu ali, é o que tem, então vamos embora. Então, para mim, o Atlético Nacional em primeiro, e mesmo com o Olímpia dessa maneira, eu acho que chega em segundo, porque o Patronato, a gente já sabe que já não tem nem ranking. Série B da Argentina é muito, muito difícil, impossível o Patronato conseguir ser uma surpresa. E o Melgar, acho que também pode ser que surpreenda mais em um jogo ou outro. Eu não vejo o Melgar também como um time difícil de bater, então por isso eu fico com o Atlético Nacional e Olímpia. Essa ordem. Então, Atlético Nacional e Olímpia para o Caio. Para mim,
Eu já vou um pouco além, porque pela campanha do Melgar, inclusive na Sul-Americana de 2022, lógico, eu não acompanho o Melgar mais nas competições continentais. E para mim é Olímpia em primeiro e Melgar em segundo. Para mim o Atlético Nacional há muito tempo perdeu aquela magia de ser um time mais forte fora Brasil e Argentina, né? Que a gente sempre quer encontrar esses times também, porque para dar rivalidade, né? Para dar essa disputa na Libertadores. Mas para mim, Olímpia e Melgar, e o Nacional vai brigar com o Patronato aí pela vaga na Sul-Americana. Agora Patronato saiu legal. Trava a língua. Isso aí é fonoaudiólogo pesado, Patronato. Wilson Souto, para você. Só na informação, você falou sobre os times que jogam fora, né, da primeira divisão. São 8 no total, o oitavo sendo o Patronato. O primeiro foi o Criciúma, de 92, o Santo André em 2005, Paulista de Jundiaí em 2006, Palmeiras em 2013, esses no Brasil. Fora do Brasil, em 2011 teve o Jorge Wilstermann, em 2018 teve o Santiago Wanderers e em 2020 o Tigres da Argentina, que se classificaram sem estar na Série A, e o Patronato agora sendo o oitavo time na história da Libertadores, não jogando a Série A, a primeira divisão do seu campeonato nacional. Bom, para ser sincero sobre o Melgar, você falou, acho que você tem até mais propriedade para falar do que eu, mas eu vou mais ou menos numa lógica de camisa, que seria o Olímpia em primeiro e o Atlético Nacional em segundo, muito mais por desconhecimento, confesso, da minha parte do Melgar e do Patronato. Mas se eu falar para vocês que eu não gostaria de ver o Patronato em primeiro nesse grupo, eu estou mentindo para vocês. Perfect.